Eu acho que o compartilhar dessa mensagem com certeza vai cativar o seu coração, amém? Nós retornamos do nosso retiro agora no Carnaval, né? E nós fomos inspirados pelos pregadores, tanto pelo Bonnie quanto por Jerry, a se atentar nas Escrituras. Não sei se vocês perceberam, mas sempre que eles estavam anunciando a palavra de Deus, eles enfatizavam a importância que tem de nós abraçarmos realmente a verdade de Deus. Isso é algo muito importante, irmãos, não se apartar da palavra de Deus. E também nós pudemos ver o quanto eles reverenciam o nome do Senhor, não é verdade? A gente fala assim, a gente cria umas ideias sobre judeu, e que é isso, que é aquilo, mas quando você vê que um judeu reconhece que Jesus é o Messias, e ele se volta de todo o coração para o Senhor, ele se liberta de toda aquela lei e fala, nossa, eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. E aquilo impulsiona ele a viver a fé de uma forma diferente. E, é claro, eles mantêm a tradição da cultura judaica. E nós aprendemos muitas coisas. Eu vi que o Bonnie, ele é muito novo, vocês sabem que ele tem a minha idade, né? O cara já é doutor, ó, estou atrasado. Vou começar a estudar grego para tentar correr por fora aí. Mas o Bonnie, ele estudou lá em Israel, ele teve uma formação clássica, né, do judaísmo, e depois, eu não sei se foi depois ou antes, mas ele, conhecendo o Evangelho, aquilo transformou a vida dele de uma forma impressionante. Então, assim, eu acho que foram exemplos, né, que Deus nos deu, de pessoas que vivem com temor, de pessoas que amam a sua palavra, e essas mensagens que eles nos deram, eles estavam sempre incentivando a voltar para as Escrituras. O Bonnie várias vezes falou, tome cuidado com os falsos mestres, tome cuidado com a forma como vocês estão aprendendo a palavra de Deus. E eu não sei se vocês lembram da última mensagem, mas nós falamos sobre nos preparar o coração para encontrar com Deus. Esse preparar o coração, nós falamos das parábolas do semeador. Então, era um preparo do nosso coração para receber a palavra. Então, eu espero que hoje, nesse mesmo coração, nesse mesmo espírito, a gente consiga receber essa palavra do Senhor. E outra coisa também que eles incentivaram, né, o tempo está chegando ao fim. Nós não temos muito tempo, irmãos. O que nós vamos fazer até a volta de Jesus? Como tem sido a nossa vida? Como tem sido a nossa fé, a nossa perseverança? Então, foi muito interessante como isso foi trabalhado no retiro. E eu estou dando essa introdução, não é à toa não, irmãos. É porque, para falar desse tema hoje, nós vamos usar um livro muito especial da Bíblia. E teve um momento devocional, eu estava atrasado na minha leitura bíblica por conta do retiro, não consegui acompanhar lá. E era bem o livro de Hebreus, que estava no dia para eu ler. E eu falei, quer saber, eu vou sentar e vou ler de uma ponta a outra esse livro. E foi impressionante o quanto Deus falou comigo por meio dessa mensagem de Hebreus. E eu queria compartilhar algo muito especial dessa carta com os irmãos. É óbvio que essa carta de Hebreus, eu vou fazer uma introdução um pouquinho longa hoje, tá, irmãos? Mas os pontos eles estão amarrados com essa introdução. Então não perca esse início, que ele é muito importante. Eu vou falar um pouquinho da carta de Hebreus, porque a gente até comentou, né? Eu estava falando quase, nossa, é impossível quase você evangelizar um judeu. O cara já tem toda uma bagagem do Antigo Testamento, você tem que desconstruir algumas coisas da tradição dele, da fé dele, e mostrar que Messias é Jesus, e de repente tem que apresentar o Evangelho. Parece uma coisa tão complicada, mas eu cheguei à conclusão que se você quer evangelizar um judeu, você vai pregar o livro de Hebreus para ele. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque o livro de Hebreus, ele faz é como se ele fosse um dicionário do Antigo Testamento. Ele é tipo um dicionário da Torá. Eu não sei vocês, mas várias vezes que eu peguei para... Está meio estranho aqui longe, irmãos. Vou aproximar um pouquinho. Estou me sentindo lá longe. Vamos ficar perto. Desde que eu comecei a ler Hebreus, as primeiras vezes que eu li Hebreus, eu achava um livro muito confuso. Eu achava assim, nossa, falava de Melquisedeque, falava de sacerdócio, parecia que estava falando muito da lei, e eu não entendia direito o que Deus queria falar comigo através do livro de Hebreus. Mas depois de dar uma estudada neste livro, eu vi como ele é maravilhoso. Eu vi como faz sentido a gente ler o Antigo Testamento, como faz sentido você pegar a lei, olhar aquilo que tudo parece estranho para nós nos dias de hoje, e fazer uma associação com a salvação em Cristo. Então, esse livro é muito importante, irmãos, ele é muito precioso, e eu espero que, através da leitura desse capítulo que nós vamos ler hoje, você se sinta incentivado a ler essa carta do começo ao fim. Amém? Vamos fazer esse propósito? Os líderes de célula podem cobrar os membros. Fala, você leu o livro de Hebreus? Faz um resumo, manda no meu e-mail. Estou brincando, não precisa ser assim, não. Mas faça uma leitura devocional. Deguste a palavra de Deus, né, Sandrão? Nós temos que experimentar, comprovar. Vocês lembram os quatro pontos da palavra?
Shema, Shamar, Samar, Assar e Zacar. Ó, eu guardei. É que está em hebraico, entendeu? Tem um sentido assim espiritual. Estou brincando. Mas era ouvir, guardar, praticar e lembrar. Interessante, né? Tudo a ver com o quê? Com a palavra de Deus. O que os crentes têm que fazer hoje? Se juntar e começar a tocar um monte de música? Se forem a respeito da palavra e exaltando Cristo, sim. Mas é basicamente falar e viver a palavra. Nós vamos ver que esse livro ele realmente nos incentiva a voltar para as Escrituras. Esse livro é muito óbvio que ele foi escrito para todos os judeus que tinham conhecido o Senhor Jesus e estavam o seguindo. E essa carta, irmãos, ela tem um mistério muito grande. A gente não sabe quem escreveu ela. Vai procurar quem é o autor de Hebreus. Quando começa lá em Romanos, Paulo sempre se apresenta apóstolo escolhido por Deus, segundo a predeterminação do Pai Celestial em Cristo Jesus. Ele sempre faz uma introdução super elaborada. Mas só tem 2 cartas na Bíblia inteira que não diz quem foi que escreveu. Mas uma a gente sabe o autor, que é 1 João. João não começa assim, ó, igual ele fala, o presbítero, né, na 2ª e 3ª carta de João. Mas na primeira ele já começa falando, o verbo estava com Deus, era Deus e tal. Mas ele não se apresenta, mas a gente sabe que foi João pela linguagem. Agora, Hebreus, ele não se apresenta, ele não fala quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai. Eu acho que foi Melquisedeque que escreveu. Só os crentes entendem essa piada, mas tá bom. E Hebreus, ele começa num contexto muito importante da história da igreja, irmãos. Apesar da gente não saber quem é o autor, conforme você vai lendo Hebreus, você começa a descobrir um pouco a respeito dessa pessoa. Alguns falam que foi Paulo, mas alguns estudiosos dizem que é improvável exatamente pela forma de escrita. Alguns atribuíram até a Apolo, e tem alguns que falam que foi até a Priscila, talvez por ser mulher na época, os pessoal falam, não, peraí, vai ficar meio estranho uma mulher escrevendo o Novo Testamento, não sei. Mas não descartam a possibilidade, inclusive, de que Barnabé, companheiro de Paulo nas caminhadas, nas viagens missionárias, tenha sido alguém que escreveu essa carta. Mas não importa, a gente não está aqui para estudar a história, a gente não está aqui para saber quem escreveu, porque se eu soubesse, eu acho que eu ia ganhar um prêmio de teologia, mas não tem como saber. Mas essa mensagem, irmãos, independente de quem escreveu, ela nos incentiva a conhecer a soberania de Jesus, quem Jesus de fato é, e nos incentiva a perseverar em nossa fé. Quando a gente fala em perseverar na fé, irmãos, eu quero lembrar um pouquinho do contexto histórico. Porque hoje a gente fala, persevere na fé. A ideia que a gente tem é, eu não vou pecar, eu não vou para o mundo. Mas nesse contexto, perseverar na fé é você não abrir mão daquilo que Jesus conquistou até então. Por que eu estou falando isso? Pensa assim, os judeus, eles foram convertidos, eles entenderam o Evangelho. Então, eles estavam saindo de um formato de culto, eles estavam saindo de uma posição e indo para outra. Você vai ver que Hebreus ele fala muito sobre isso. Eles estavam começando a ter uma perseguição aos cristãos, obviamente aos judeus cristãos, foram o primeiro grupo de cristãos, foram os próprios judeus, e essa pressão que estava sendo feita do império sobre eles, acabava afetando os seus bens, acabava afetando as suas posses. Imagina você está trabalhando, daqui a pouco o governo brasileiro diz assim, não pode mais ter um culto a Jesus Cristo. Todos aqueles que são cristãos verdadeiros, eles começam a ter os seus bens confiscados. Você parou seu carro ali, eles tem o peixinho, não sei se alguém usa aqui, mas tem o peixinho lá, os caras vão lá e enguincham o seu carro. E, de repente, você chega na sua empresa para trabalhar e fala, não, você foi demitido, porque o governo disse que você é um adorador de Deus, de Jesus, e você não tem mais lugar neste emprego. De repente, você vai comprar no mercado, não posso vender para você, porque você é um cristão. Era esse tipo de pressão que estava acontecendo. A carta foi destinada para quem? Para os hebreus. A carta se chama Hebreus. O que aconteceu? O povo judeu, conhecendo o Evangelho, conhecendo a Cristo, eles começaram a ficar tentados a fazer o seguinte, eu conheço Deus, aqui tem uma sinagoga, eu vou lá adorar na sinagoga. Tranquilo, eu continuo amando Jesus, eu continuo servindo a Deus, mas eu vou prestar culto na sinagoga. Sabe por quê, irmãos? Ao longo de todo o ministério de Jesus, você vai ver que ele andou livremente pregando nas sinagogas no Império Romano. Então, a religião judaica, ela tinha espaço no Império Romano, mas o cristianismo não. O cristianismo começou a ser perseguido. Olha que maluco. Então, imagina você, um judeu que se converteu, mas você começa a passar essa necessidade, você começa
a ser privado dessas coisas, a sua família começa a passar privação. Aí o autor de Hebreus escreve: persevere na fé, olhe para frente, não vai para trás. Não olhe para o que passou. Sabe por que ele fala isso? E aí tem tudo a ver com toda a carta, todo aquele começo que parece estranho. Ele está lembrando, ele fala assim: antigamente Deus nos falou pelos profetas, mas hoje Ele nos fala por meio do Seu Filho. Ele está querendo dizer algo melhor aconteceu. A manifestação de Deus nos tempos atuais são diferentes do que eram antes. Eu vou explorar um pouquinho esse ponto. Mas a questão é que a fé desses irmãos estava em xeque. Eles estavam sendo tentados a adorar na sinagoga. Basicamente, você iria fazer o quê? Você iria negar Cristo. Porque você vai na sinagoga, eles vão falar dos sacrifícios, eles vão falar que estão esperando o Messias, você vai ouvir aquilo e vai falar: tá bom, eu vou esperar o Messias. Mas você já sabe quem é o Messias. Não é compatível a fé. É mais ou menos assim: a China tem lá as igrejas que são oficialmente autorizadas pelo governo. E tem aquelas que são subterrâneas, aquelas que são as igrejas escondidas. Qual das duas vive realmente o verdadeiro evangelho? Você fala: não posso julgar. Você pode julgar, porque pelo fruto você vê. Você se submete a um governo comunista, você fala somente o que o governo ordena você falar. Você não está seguindo o princípio da palavra de Deus. Você está se submetendo ao poder dos homens. E era mais ou menos essa tensão que tinha. Pô, eu vou na sinagoga, eu não preciso falar que eu sou judeu, que eu sou cristão. Nicodemos viveu por um tempo assim. Mas quando ele viu Jesus sendo crucificado, ele teve que se expor, ele foi lá pedir o corpo de Jesus. Veja, não tem como esconder a fé. E o autor estava realmente falando assim: ó, a fé de vocês está em xeque, mas se lembrem, o fim está próximo. Vocês precisam guardar essa fé e perseverar até o fim. Por isso que o tema é vivendo e perseverando juntos na fé. Você vai ver, não é uma mensagem isolada. Ó, Jane, essa mensagem é para você. Nacan, essa mensagem é para você. William, é para você. É para todos os cristãos. É o coletivo, juntos na fé. Um incentivando o outro. Nós vamos ver sobre isso. E agora, eu queria falar um pouquinho sobre a forma como o autor nos expressa essa mensagem. Ele faz o uso do Antigo Testamento. E o que ele quer deixar bem claro na mensagem, irmãos, isso que é interessante. Hebreus começa com uma carga de ensino muito grande. E conforme a carta vai passando, ela vai diminuindo essa carga de ensino e vai trazendo exortações. E às vezes as exortações começam bem pequenininhas, mas vai ficando cada vez mais intensas. E nesse começo, ele começa a falar várias coisas. Uma das coisas que ele deixa bem claro, irmãos, eu não vou... Acho que são os 10 primeiros capítulos, a gente não vai passar por todos eles. Mas a primeira coisa, ele fala: Jesus é superior aos profetas. Imagina um judeu ouvindo isso. Jesus é superior a todos os profetas. Ele está incluindo Elias, ele está incluindo Eliseu, ele está incluindo Jeremias, ele está incluindo Daniel, ele inclui todos os profetas. Jesus está acima deles. Outra coisa, Jesus é superior aos anjos. Existia uma questão de culto aos anjos, existia aquela ideia, né, se você for ver, Abraão, quando Deus conversou com Abraão e falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, 2 homens aparecem para salvar Ló. São anjos. A Escritura fala muito desses seres que estão aí servindo a Deus e intervindo na história conforme a vontade de Deus, mas ele fala: Jesus é superior aos anjos. Outra coisa, olha o que o autor chega a falar: Jesus é superior a Moisés. Cara, Moisés deu a lei para o povo, era o legislador de todo judeu. E de repente fala: Jesus é muito melhor, é muito superior a Moisés. Com isso ele está falando o quê? Jesus é superior à lei. Ele também fala que Jesus é superior a Josué, porque ele fala que Josué foi usado para avançar na terra e tomar posse dela e entrar no descanso de Deus. Nós já pregamos isso algumas semanas atrás. Mas ele fala que ele é superior a Josué. Josué é aquele que estava batalhando pelo povo para alcançar a terra prometida, para tomar posse de todas as promessas que Deus deu a todos os israelitas. E ele fala: Jesus é maior e melhor do que Josué. Já que a gente estava nessa imersão do judaísmo, né, ou pelo menos do contexto judaico no retiro, tenta se colocar no lugar. É como se alguém chegasse aqui, vamos exagerar, fulano de tal é maior que Jesus. Fala: não, impossível. A gente sabe que não existe ninguém maior que Jesus. Mas na cabeça do judeu, quando você citava essas pessoas, esses personagens, essas histórias, eles falavam: impossível. Eles só chegavam à conclusão: de fato o Messias veio e nós o crucificamos. E eles se convertiam. Outra coisa, ele fala que Jesus era superior a Arão e a sua descendência. Sabe o que ele quer dizer com isso? O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão, da antiga lei.
ele nos lembra que Jesus, ele se apresenta como um novo sacerdócio. É uma nova aliança, uma certeza e a esperança viva, que nós também já citamos aqui algumas vezes. Jesus trouxe tudo isso, e ele vira para aqueles judeus, aqueles hebreus que viviam no Império Romano e fala, não voltem atrás. Para o cristão hoje a mensagem seria, você já tem Jesus, não olhe para trás, não volta para o seu Egito, não volte para uma vida de pecado, não volte para uma vida sem sentido, olhe para frente, persevere, você tem algo precioso. Irmãos, quem não dá valor para isso, com certeza vai voltar atrás. Mas o que nos impulsiona a continuar na nossa caminhada cristã é saber que Jesus é superior a tudo aquilo que nós poderíamos conhecer, saber, tocar e viver. É isso que o autor está lembrando os nossos irmãos que passavam por tantas dificuldades. Eu creio que nós perdemos o valor de Hebreus, irmãos, porque a gente ignora não só o Levítico, na nossa leitura bíblica anual, mas a gente anula toda a Torá, todas as Escrituras. A gente lê o Antigo Testamento como se não fosse importante, mas ele começa a apontar para coisas que vão acontecer em Cristo. E se nós, de fato, fôssemos estudados na Palavra de Deus, toda hora que a gente lesse a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, as leis, nós saberíamos fazer uma releitura para o que nós vivemos hoje em Cristo. E nós louvaríamos ao Senhor de todo o coração. Vale lembrar, irmãos, que eles não tinham o Novo Testamento. Os hebreus não podiam chegar, vamos consultar a carta aos hebreus. Cara, foi uma carta que foi lida perante várias pessoas, e que talvez fosse passando de lugar em lugar, mas eles não tinham acesso, deixa eu fazer meu devocional com base em Hebreus hoje. Eles não tinham, eles tinham a lei. Eles tinham os ensinamentos dos profetas. Eles sabiam que ali tinham os princípios de Deus. Então, eles, sendo versados nesse ensino do Antigo Testamento, né, e também percebendo que todas as coisas antigas estavam sendo traduzidas, eles iriam falar, é verdade, eu não posso olhar para trás, eu vou prosseguir, eu vou viver e vou perseverar nessa fé em Cristo Jesus. Uma coisa interessante que eles falam é que isso tudo que acontece em Levítico, tudo isso que acontece no sacerdócio araônico, tudo isso é sombra do que haveria de vir. Sabe o que ele quer dizer? Ele fala, quando um animal morre e derrama seu sangue, isso é sombra de que um dia viria Jesus, ele morreria e seu sangue seria vertido para salvar a humanidade. Um cordeiro perfeito, sem mancha, ele seria imolado para salvar. Lembra, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então, os sacrifícios eles eram necessários para lembrar e para aliviar a consciência do povo de que, vocês estão sendo perdoados porque uma vida morreu no seu lugar. Cara, isso tudo aponta para o que Jesus fez. Por isso que um judeu messiânico, quando ele se converte, ele fala, cara, olha isso tudo que está acontecendo, olha o que Jesus alcançou, como é que eu posso abandonar essa graça? Como é que eu posso ignorar o perdão de Deus? Como é que eu posso continuar na lei se o sacrifício não é mais necessário? Então, tudo era sombra do que haveria de vir. A figura do sacerdote também era sombra, era Jesus. Vocês já leram? Recentemente eu estava lendo ali, acho que era Números. Não, antes de Números, antes de fazer as contagens, o próprio Levítico, ele descreve como é que eram as vestes sacerdotais. Já pensou se todo domingo que eu viesse pregar na ponte tivesse que usar tudo aquilo? Aí vai lá, mata o bichinho, dedão, orelha, pé, derrama o sangue, vira não sei o quê, e derrama, faz aspersão. Cara, é como é que fala? Um ritual sem fim. Mas por que isso precisava acontecer? Gente, um dia vai vir o Messias, e o Messias vai fazer isso uma vez por todas, vocês não vão precisar mais disso. Seremos livres, seremos libertos, teremos a consciência limpa, o corpo purificado. O pecado não vai mais atrapalhar a gente, nós vamos poder entrar no Santo dos Santos. Cara, era inconcebível isso para um hebreu. Pensa, o cara pecou, ele tem que fazer um sacrifício, uma vida tem que morrer. E isso ele fala, sombra do que haveria de vir. Então, Jesus, ele é o eterno sumo sacerdote, que entrou uma vez por todas e rasgou o véu que nos separava. A gente vai ler sobre isso, mas eu estou te trazendo um contexto para você entender tudo isso, essa parte do ensino de Hebreus. A gente pode pegar tudo isso que nós aprendemos em Hebreus, irmãos, e aplicar na nossa vida. Por quê? Porque o dia está se aproximando. Vai chegar o momento que Jesus vai voltar. E não vai restar mais sacrifício para os nossos pecados. Hebreus, ele cita, tem umas passagens meio
polêmicas em Hebreus. Eu não vou citá-las aqui, até comentei com o pastor enquanto a gente estava conversando desses trechos, mas são mensagens que falam assim, ó, cara, se você vive pecando à torta e à direita, o sangue de Jesus você está pouco se lixando. Sabe qual é o significado que você está dizendo? Você está falando, Deus, eu não preciso do sacrifício de Jesus. Só que se você vai chegar diante de Deus, e você vai ser achado como um pecador que vai ser condenado. Então é um aviso muito sério. Pense, ele está falando isso para os hebreus que queriam dar um jeitinho de continuar praticando a sua fé, mas sem ser igreja, sem ser o povo de Deus. E eles começaram a falar, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu estou entre a cruz e o punhal. Ou morro, mas eu prefiro morrer para Cristo. E hoje, irmãos, nós temos esse mesmo desafio. Ou você vai ficar em cima do muro, ou você vai ficar negociando as coisas, os valores, os princípios, a vida cristã, ou você vai se firmar em Jesus até o fim. Sabe, não é o pastor te ligando, ô, meu irmão, você está lendo a Bíblia? Cara, não é isso, mas é um compromisso com essa fé que você encontrou um dia. Tem muitas bênçãos, irmãos, nesses trechos que nós vamos ler hoje. Então, por enquanto é só um alerta, é um desperta, um aviso de despertar. Então, nós queremos incentivar cada um, irmão, a viver perseverando juntos na fé. Antes de entrar no ponto 1, eu queria explicar brevemente o contexto do texto que a gente vai ler, que é Hebreus 10. Se você quiser abrir na sua Bíblia Hebreus 10, nós vamos para aqui no telão logo mais. Mas ele começa a trazer a ideia sobre a lei ser essa pequena sombra de benefícios que Jesus traria para nós. Só que essa lei, ele deixou muito claro, ela não consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus. Por quê? Porque se isso fosse possível, todos os sacrifícios não seriam necessários. Porque uma vez que fosse feito aquele sacrifício, o adorador seria purificado. Ou seja, uma purificação de uma vez por todas. Não haveria necessidade de se repetir os sacrifícios. Ele até cita, né, sacrifícios anuais, para lembrar a gente, ó, eu sou pecador, eu preciso do perdão. Mas os sacrifícios eram feitos. E, de repente, você vê Hebreus falando assim, ó, o sangue de touros e bodes não pode tirar pecado. E aí Jesus, ele veio, adentrou na história e falou o seguinte, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E quando Jesus cumpre essa vontade do Pai, ele nos santifica por meio do seu sacrifício, o qual foi feito de forma perfeita e uma única vez. Jesus é o sacrifício completo. Não há mais necessidade de sacrifício após a vinda do Cordeiro de Deus. E quando ele acabou de oferecer esse sacrifício, ele se assentou à direita de Deus, e o texto fala que ele aguarda até que os seus inimigos sejam colocados como estrados debaixo dos seus pés. Isso aqui é a vitória final, completa de Jesus. Não significa que ele não venceu, mas é a ideia do já e ainda não. Está acontecendo, está num processo, mas ele já conquistou na cruz. Nós temos o nosso pecado perdoado, mas nós ainda estamos na condição de pecadores, precisando da graça de Deus, mas sabendo que Jesus já fez esse sacrifício completo para nos perdoar do nosso pecado, da nossa culpa. Lembra que Jesus falou, está consumado? É exatamente isso que eu acabei de dizer. Jesus resumiu tudo isso, está consumado, foi feito. Aquilo que era vontade do Pai, eu cumpri. Tudo que era necessário para restaurar o pecador, foi feito. Jesus, ele não é o tipo de sacerdote que vai precisar ficar continuamente se apresentando perante Deus para oferecer o sacrifício dos pecados. E mais, ele traz uma nova aliança, um novo pacto para nós cristãos. Ele cita Jeremias, que ele fala assim, ó, Jeremias, por meio do Espírito Santo, revelou que esse sacrifício iria nos aperfeiçoar. Ele fala, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis, aonde? Em seus corações. E as escreverei em suas mentes. Cara, é completamente diferente de você chegar para um sacerdote e falar, sacerdote, ora por mim porque eu pequei. Você tem no seu coração a lei de Deus. Você tem uma mudança de mentalidade, de consciência a respeito das coisas de Deus. Ou seja, em outras palavras, Jesus é a sua única ponte, o seu único caminho, o seu único intermediador para Deus. Você tem acesso a Deus. Mas a gente gosta de transferir a responsabilidade como se ainda existisse um sacerdócio. Né? Muitos falam, pastor, ora por mim, pastor, não sei o quê.
Cara, o pastor não é o Messias. Não foi ele que morreu na cruz por mim e por você. Ele é um irmão que nos incentiva a perseverar na fé. E nós devemos ser assim uns com os outros. Essa é a figura, eu creio, do pastor aqui na terra. Do ministro, do irmão em Cristo. Não existe superior. O sacerdote Arão. Cara, você não podia tocar nos objetos. Até a tribo que foi escolhida para guardar todos os objetos, eles não podiam ver os objetos. Vai ler lá na Bíblia. Eu olhava aquilo e falei, como é que pode ser isso? Você vai ser destinado para essa atividade. Mas tome cuidado, você não pode olhar. Você tem que guardar as coisas e levar, porque essas coisas são santas. Você não pode pisar no Santo dos Santos. Você vai morrer por causa do seu pecado. Você que tem defeito, quem tem defeito aqui? Eu tenho. Você talvez não possa ver, mas eu devo ter alguns defeitos até físicos. Mas esses caras não podiam entrar na presença de Deus, porque tem defeito. Porque o pecado e essa não perfeição ia fulminar ele na presença de Deus. É a exigência que Deus tem, mas por causa do sangue de Jesus. Qualquer um pode se apresentar perante Deus. Qualquer um pode chegar e falar, Senhor, misericórdia, me perdoa. E aí você vê os cegos sendo curados, as prostitutas entrando no reino, os publicanos, os pecadores. Por quê? Porque eles entenderam, agora eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho acesso a Deus. Cara, a gente vai repetir a mesma história de Israel. A gente vai cair no mesmo erro de desobediência, de incredulidade, de murmuração. E os pecadores vão entrar no reino. E os judeus se achavam pra caramba. Mas aqui ele fala, acorda, tem algo muito melhor que você ainda não alcançou. E esse algo melhor está em Cristo. Agora, sabe o que é melhor dessa nova aliança, irmãos? Nós acabamos de falar, essa aliança que farei com eles depois daqueles dias, porei minha lei em seus corações e escreverei em suas mentes. Ele acrescenta, dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Por isso, irmãos, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado, porque esse sacrifício foi feito de uma vez por toda. Cara, era para todo mundo estar dando glória, cara, porque você e eu, nós somos o pior dos pecadores. A gente é egoísta, a gente é arrogante, a gente é ganancioso, a gente é imoral, mas a gente não reconhece. A gente passa um vernizinho e fala que está tudo bem, mas olha o nosso coração como é podre. Então a gente precisa parar e olhar, caramba, Jesus abriu esse caminho, os meus pecados foram perdoados, isso é evangelho. E a gente se arrepende e fala, Deus, eu quero a sua presença, eu quero entrar no Santo dos Santos, eu quero conhecer essa nova aliança, eu quero ter a sua lei escrita no meu coração, eu quero ter minha mente transformada por aquilo que é da tua vontade, Deus. Não o que é vontade da minha carne, não o que é desejo que corrompe a minha vida. Isso é uma transformação, irmãos, é a conversão. Isso é evangelho. E quando a gente lê esse contexto todo de Hebreus 10, o judeu ia entender muito bem, ele está falando, cara, eu vou voltar para a sinagoga, eles vão ficar falando de sacrifício, que vai acontecer, que não vai. Alguns estão esperando até hoje. Não tem sentido. A única espera que vale a pena é a segunda vinda de Jesus, que fala, eu vou voltar. Jesus vai voltar, amém? Ele está voltando. Então, o primeiro ponto, irmãos, é um incentivo para todo cristão, para todo irmão, seja passando por uma provação ou não, é entrar com perseverança, com ousadia na presença de Deus. Com intrepidez, como fala algumas traduções. Ele fala assim, portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por isso eu quis dar essa introdução grande. Porque é todo o contexto que significa algo. Se eu chegasse e pegasse esse texto e falasse, é por isso que nós temos confiança para entrar no Santo dos Santos, você não entendeu o processo que era, você não entendeu o trabalho que era. Mas o autor deixou muito claro que aquilo tudo que acontecia no Antigo Testamento não é mais necessário, porque Jesus já fez por nós, de uma vez por todas. E aqui ele fala, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, do seu sacrifício, dele ter dado a própria vida dele por nós. E temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é... Vocês estão aí, irmãos? Aquele que prometeu é fiel. Jesus prometeu que ia limpar o seu pecado.
Ele cumpriu. Jesus prometeu que nós não viveríamos naquele sacerdócio para sempre. Ele cumpriu. Jesus nos deu essa oportunidade de nos relacionarmos novamente com o Pai. Ele cumpriu. Ele é fiel, irmãos. E exatamente por Cristo ter morrido em nosso lugar e feito essa expiação pelo nosso pecado, ele fala, entre com confiança na presença de Deus. Sabe por que muitos não entram na presença de Deus? Por causa de pecado. Sabe o que é o pecado? Vergonha, culpa, orgulho. Cara, entrar na presença de Deus tem que ter humildade. Você olhar para o que Jesus fez e falar, é verdade, Deus, eu não sou merecedor. Pobre de mim. Não é assim que os pecadores se aproximavam na época de Jesus? Nem os discípulos entendiam. Porque eles achavam, estou andando com Jesus, está tudo certo. Mas, de repente, eles viam uma atitude de alguém e falavam, Jesus, quer que a gente faça tal coisa? Se eu fosse Jesus, eu ia falar, cara, não me atrapalha, você não está entendendo nada. Ainda bem que eu não era Jesus, glória a Deus. Mas eles tentavam, de um jeito humano, conduzir as coisas de Cristo, mas não é assim que funciona. E eu queria que você fizesse um estudo na sua Bíblia, pegue todos os casos inusitados, como, por exemplo, a mulher quebrar um vaso caro para representar o sepultamento de Jesus. Os discípulos não entendiam aquela atitude, mas era um ato de adoração profunda. Mas os religiosos só sabem olhar o externo. Eles não conseguem ver a essência. E Jesus recebeu aquela adoração. E ele elogiou essa mulher. E, de repente, você vê Zaqueu lá tentando, de alguma forma, enxergar o Jesus, e Jesus chega até o Zaqueu. Sabe, são essas coisas, isso que representa o Evangelho e a salvação. Cara, Zaqueu era um cara que a gente ia falar, meu, esse cara é ridículo, esse cara merece, sei lá, pena de morte. Sabe, um negócio que irrita, que incomoda, que todo mundo não aguenta mais aquele cara. E Jesus foi lá e comeu com ele. Mas ele se arrependeu, irmãos. Ele tinha muito dinheiro, ele falou, vou restituir tudo que eu roubei. Cara, eu queria ver todo mundo que tem problema com dinheiro se converter dessa forma. O mundo seria diferente. Por isso que eu falei, a gente tem que olhar para nós e saber quem nós somos. E entrar com humildade, mas também com ousadia na presença de Deus. Eu falei, uma coisa que impede você de ficar longe da presença de Deus é o pecado, mas não no sentido de, eu tenho pecado, eu não posso entrar. É porque você mesmo se desqualifica para entrar na presença de Deus. Você não entende que você recebeu o sangue de Cristo, que você está limpo, que você está purificado, e que se você pedir perdão dos seus pecados, você pode entrar na presença de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa o tempo da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, mas sem ignorar que o pecado, ele gera morte. A gente fica tão longe de Deus, e a gente não se aproxima de Deus. É o famoso trecho de Isaías, meu braço não está encolhido para não poder salvar, e nem surdo o meu ouvido para não poder te ouvir. Mas os seus pecados, as suas iniquidades fazem separação entre mim e ti. O nosso pecado nos separa de Deus. Da parte de Deus, ele já fez as pazes, ele está lá de braços abertos. Então, irmãos, lance de fora todo orgulho, todo peso na consciência, e receba pela fé essa mensagem. Se apegue com firmeza a essa esperança do Evangelho, porque Deus é fiel, amém? Para nos perdoar dos pecados, para nos purificar a consciência, e nos limpar completamente. É engraçado, irmãos, que ele fala assim, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, a culpa, carregando na consciência a culpa. Nossa, eu fiz aquilo, Deus não vai me aceitar. E tendo os nossos corpos lavados com água pura. Isso aqui é uma linguagem completamente usada em Levíticos. Você fala assim, cara, eu sou um cristão novo, que água pura é essa? Eu tenho que ficar me limpando antes de chegar no culto? Por favor, tome um banho antes de vir. Mas não é isso que ele está falando. Ele está fazendo uso de uma linguagem que todo mundo que conhece o contexto judaico vai entender. Ele vai falar assim, por causa de Jesus, você foi purificado. Por causa do sacrifício completo de Jesus, você está limpo. E é isso que tira aquele peso na consciência. É isso que tira um coração enganoso. Você saber que Jesus fez essa obra por você na cruz. E você desejar estar na presença de Deus. Irmão, isso aqui é muito precioso. Na minha Bíblia, o trecho do versículo 23, ele fala assim, sem vacilar. Você não chama o cara de vacilão quando ele erra? Fala assim, sem vacilar, mantenha inabalável a confissão da sua esperança. A sua esperança, ela vai resultar em algo, irmãos. Ela não é vazia, ela não é vã. É uma palavra de incentivo que Deus está nos dando, irmãos. E se você tem vivido em pecado, se a sua vida tem sido essa de culpa, de uma consciência comprometida, de um peso,
de um orgulho, confesse, se arrependa e entra nesse novo caminho de Jesus. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Não fica acumulando pecado sobre pecado. Se arrependa e volte para Jesus o quanto antes. Aí vem o nosso segundo ponto, irmãos, um compromisso mútuo para caminharmos juntos na fé. Essa parte de Hebreus é interessante. Eu vou ler a primeira parte aqui, porque isso vai se aplicar ao nosso coletivo, o compromisso que nós temos de ajudarmos uns aos outros nessa perseverança, amém? Ele fala assim, consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Ele está falando assim, não fica pensando nessas questões de, um dia vai acontecer, já aconteceu. Aquele que prometeu é fiel, aconteceu. Não precisa mais sacrifícios, você já tem o perdão dos seus pecados se você entrar em Cristo. E, de repente, ele fala assim, agora ajude uns aos outros. Começa a se estimular a fazer boas obras e a realmente crescer em amor. E ele fala assim, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas vamos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Lembra do contexto dessa carta. Muitos irmãos deixaram de congregar, porque estava sendo penoso, porque havia um preço a ser pago. E o autor nos lembra, alguém já pagou o maior preço. Hoje, por qualquer coisa, os seres humanos param de congregar numa igreja. O irmão me respondeu torto, parei de ir nessa igreja. O pastor falou pesado, parei de ir na igreja. O irmão não me perdoou, parei de ir na igreja. Cara, que fé ridícula. Que fé pobre. Se é que eu posso chamar isso de fé. Sabe por quê? Porque aqui os caras estavam correndo risco de vida. A família deles estava sofrendo como se fosse mesmo quando você põe o cara de lado, esqueci agora o nome. É tipo uma sanção, né? É isso que fala? Eles estavam sendo postos de lado, assim, tipo, a margem mesmo. Estavam sendo excluídos. É igual vai acontecer em Apocalipse, irmãos. Você acha que é tudo bonitinho, o mundo, né? Mas um dia vai chegar, se você não tem tal critério, você não pode comprar e não pode vender, não pode fazer negócio. E aí você começar a ficar excluído. De repente você vai falar, o quê? Jesus está demorando para voltar. Deixa eu seguir o curso do mundo, que senão eu vou passar necessidade. Cara, a fé é muito profunda. A necessidade de ter convicção é muito profunda. Por isso que eu falei que é uma fé ridícula você ficar machucado com qualquer coisa e falar, eu não congrego mais. Aqui os irmãos estavam sofrendo perseguição e falaram assim, irmãos, fiquem firmes, não olhem para trás, vocês já alcançaram algo melhor. Para de olhar para as coisas que passaram, avancem para as coisas que Cristo conquistou, porque Ele é fiel, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Vamos nos estimular a viver e andar em amor. Vamos nos incentivar a viver boas obras. Cara, os caras estão sendo perseguidos e você fala, viva boas obras. A gente cruza o braço e fala, não vou fazer mais nada, aquele cara que se dane. Olha que diferença de fé. E aí ele fala, não faça isso que está acontecendo. Abandonar a comunhão com os irmãos por conta de algo externo. Ou até mesmo interno. Começou a virar um costume de alguns. E, na verdade, muitos vivem esse costume, irmãos. É triste isso. Mas cada um vai prestar contas a Deus, não é verdade? Nós não estamos aqui para julgar cada situação. Mas a Bíblia é muito clara, ela fala, não deixe de reunir como igreja. Porque quando nós nos reunimos como igreja, irmãos, não é nesse contexto de eu ficar ensinando e vocês aprendendo. É o contexto da gente viver o Evangelho, da gente se incentivar. O cara vê que você está meio chateado e fala, vem cá, deixa eu orar por você. O cara vê que você está abalado com alguma situação, você trocando uma ideia com ele, você leva essa situação perante Deus, e aquele irmão te ajuda a interceder. Vocês vão até uma pessoa que não conhece Cristo e prega o Evangelho para ela. É isso que o texto está falando. Boas obras não é a igreja sair fazendo um monte de coisa. Veja, eles não tinham nada para fazer, a não ser pregar o Evangelho. Imagina, eles falam, vamos montar um grupo de louvor dos hebreus e sair pregando em Roma. Não era essa a proposta. Mas eles falam, viva essa fé com intensidade. Porque a sua esperança é viva, ela é real, e ela vai resultar em bênção. Então, os tempos, irmãos, como a gente vê aí nesse trecho final, os tempos estão chegando. Né, já está à porta. Ele fala, ainda agora, né, encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia está se aproximando, está cada vez mais perto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz
e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Todo mundo que prega esse trecho fala a mesma coisa. Jesus falou isso para a igreja, não falou isso para não cristão. Ele falou, Jesus, estou batendo a porta, e quem me ouvir, eu vou entrar. Então, irmão, ser igreja, se reunir como igreja, é algo muito precioso aos olhos do Senhor. Nós precisamos mover todos os obstáculos que tem no nosso coração, porque isso é a vontade de Deus. Lembra o que Jesus falou quando ele veio cumprir o sacrifício? Eis aqui estou para cumprir a tua vontade, Pai. É isso que nós temos que falar como cristão. Senhor, a tua vontade é que a gente se reúna como igreja. Como eu posso encorajar meus irmãos? Como eu posso amar as pessoas? É difícil, é um desafio, irmãos. Não vou falar que é fácil, não é uma fórmula, mas é o texto bíblico nos orientando, amém? E aí continua um alerta, irmãos. Segue um alerta. Ele fala assim, ó, se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, sem preocupação alguma, de forma sem compromisso com a verdade, depois que recebemos o conhecimento dessa verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa parte é um alerta muito sério, irmãos. É para acordar mesmo o povo. Ele está falando assim, tá, beleza, Jesus já fez o sacrifício, então eu vou continuar pecando. Ele fala, não, não é isso. Não faça isso. Porque ele falou assim, quando eu chegava lá na lei de Moisés, e alguém provava que você fez coisa errada, e via uma testemunha e falava, realmente ele fez, esse cara era apedrejado e recebia a morte. Ele falou, não tinha misericórdia. E ele falou assim, quanto mais aqueles que receberam esse poder do sacrifício de Cristo, que receberam o sangue de Jesus para ser purificado dos pecados, e receberam todas essas bênçãos que nós falamos até aqui, insultou o Espírito da graça, quanto mais esse vai sofrer um castigo. Então é sério, irmãos, andar com Jesus. É algo muito importante, mas também precioso. É algo que Deus nos dá, e por isso que ele fala, persevere na fé, porque isso vai resultar em algo que você nem imagina. Não olhe só para aqui agora. Ah, se o problema é pecado, já falei, se arrepende, volta para Deus. Não carregue isso nas suas costas, mas busque entrar nessa vida, permanecer em Cristo. É o que Jesus quer de nós. Permaneça nele. Pecou, pede perdão, recorra ao Senhor, Ele é fiel e justo para te purificar e te perdoar. Mas não continue pecando deliberadamente. Jesus falava isso para os pecadores, vai, não peques mais. Ó, a tua fé te salvou, vai, não peques mais. É um alerta para nós, irmãos. E acho que tem mais uma parte que ele fala, né? Ó. Isso aqui é uma recordação. A única coisa que nós devemos olhar para trás é nesse sentido. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Aqui ele está falando exatamente daquele contexto que nós pregamos no início. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com o que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Você depois vai ler o livro capítulo 11, que vai falar dos heróis da fé, aquela lista enorme de pessoas. Aquilo lá não foi coisas que eles pregaram, foi coisas que eles viveram. Foram ações, foram atitudes. Então, a nossa fé não é só algo teórico, é de vida prática. E aqui ele fala, ó, vocês sabem que vocês têm algo que é permanente, que é superior e que está te aguardando na eternidade. Não abra mão disso. Irmãos, esse é o tópico que fala sobre compromisso mútuo para caminharmos juntos na fé. E aqui a gente tem que ser muito prático. De repente você olha assim, como é que eu posso contribuir com a minha célula para ela viver nesse sentido? Como é que eu posso incentivar o meu irmão a boas obras? Como é que eu posso amar esse irmão que está sentado do meu lado? Como é que eu posso ajudar a igreja a ser edificada? Isso é o que nós temos que fazer até o fim dos tempos, para receber essa herança, para receber a promessa, para receber, de fato, a esperança que nós temos aguardado. Até o tempo do fim, nós temos muito trabalho, irmãos, mas isso é para ser feito coletivamente.
com unidade, por amor a Cristo, esperando a sua volta, amém? Como conclusão, eu queria deixar exatamente o texto final de Hebreus. É super rapidinho aqui. Depois de tudo que ele falou, irmãos, ele fala assim, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Eu circulei aqui o vocês, circulei não, né? Deixei ele destacado, porque dá a ideia desse coletivo. É algo que nós vamos fazer juntos. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu, vocês estão aí? O meu justo, que fé, hein? Meu justo, viver pela fé, irmãos. É a fé o quê? É a certeza das coisas que nós estamos esperando, mesmo não tendo visto. Por isso que eu falei, os heróis da fé não foram coisas que, eu estou vendo, eu vou lá e concretizo. Ele viveu pela fé. Ele se lançou, ele abriu mão no desafio, ele quis largar toda a sua bagagem para poder alcançar algo melhor e mais precioso. E essa é a proposta de Jesus quando ele fala, persevere na sua fé, porque aquilo que você está esperando é uma rica recompensa. E Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te decepcionar. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, que é difícil a gente guardar a fé. É difícil você viver naquela pegada, como dizem alguns, né? De estar lá toda hora reverenciando a Deus, buscando com intensidade, pregando, evangelizando, ganhando almas. Muitas vezes a gente está vivendo só para nós mesmos. Que esperança que nós temos nesse evangelho? Então, é uma reflexão, irmãos. Como é que você vai perseverar numa fé se você não tem dificuldade alguma, se você acha que está tudo bem? Essa fé é proposta para todos nós que queremos viver para Deus. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não me agradarei dele. E aí o autor conclui. Nós, de novo o coletivo, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A sua fé ela tem um alvo, irmãos. É a salvação da sua alma. Essa fé que você tem em Jesus, esse amor que você tem por Jesus, ele vai resultar em algo que nada nesse mundo conseguiria comprar. É a nossa salvação da perdição eterna, do fogo do inferno, para falar o português claro, para estar com Cristo ao longo de toda a eternidade. Amém? Então, acho que nós podemos pensar, lógico, nós vamos orar por esse momento agora, sobre essa mensagem, mas pense de que forma prática você consegue aplicar isso na sua vida. Não tenha isso como uma bagagem intelectual que você vai chegar em casa, legal, falamos de Hebreus 10 e você esquece no dia seguinte. Pare, lê esse trecho de novo. Fala, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? De que forma isso pode ser transformado para abençoar vidas? Eu creio que Deus vai fazer uma obra maravilhosa, amém? E esse é o momento que eu gostaria que todos ficassem de pé para nós orarmos ao Senhor. E nesse momento você conhece teu coração, você sabe como você está, você sabe se você prestou atenção até aqui, se de repente em algum momento você deu um apagão, ou se de repente alguma palavra te chamou a atenção. Mas é o momento de você se colocar na presença de Deus e tentar sondar de que maneira você pode viver pela fé. Com certeza Deus pode te direcionar em algo muito específico hoje. Mas o principal, irmãos, é saber que pela fé nós fomos purificados dos nossos pecados. Nós somos salvos em Cristo Jesus. E nós não temos mais motivos para voltar atrás. Porque tudo que é superior, Jesus conquistou para nós. Amém? Então tenha esse tempo com o Senhor, ore a Deus e se coloque perante o Senhor.
No início do culto, nós cantamos uma música que é a reprodução exata do texto que está em João, capítulo 14. E eu creio que as palavras do Senhor Jesus registradas ali por João vão ao encontro do que Deus acabou de falar ao nosso coração. Porque essa carta, né, que eu entendo como uma carta de amor do Senhor Jesus, Ele nos dá a esperança da volta dEle, nos promete o Espírito Santo que desceu sobre nós para perseverar na palavra dEle, para amar o Senhor acima de todas as coisas. E uma promessa ainda grandiosa de que o Senhor diz que aquele que crê em mim, obras maiores ainda do que essas, que aquele fez, nós poderíamos fazer por causa da presença dEle em nós. Então vamos cantar essa canção como resposta e meditação naquilo que o Senhor, o próprio Cristo, nos colocou para nós. Como eu volto, até logo, né? Eu deixo com vocês a minha paz. Eu não dou uma paz como a do mundo, mas é a minha paz, eu vos dou, o próprio Consolador com vocês. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Sobre todas as coisas, quero te amar mais, Senhor. 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 Praticar a Tua palavra, porque como o Senhor já bem nos disse, Senhor,
Essa é a forma, essa é a identificação, esse é o selo que mostra que amamos o Senhor. Se cumprirmos a Tua vontade, se amarmos, se guardarmos, Senhor, a Tua palavra. Por isso, Senhor, nós queremos nos arrepender, Senhor, se por acaso, Senhor, temos negligenciado, queremos, Senhor, entrar por esse caminho, Deus, de perdão, Senhor. O sacrifício do Senhor, que já é uma obra completa nas nossas vidas, Senhor. Nós não queremos retroceder, Senhor, mas nós queremos permanecer, prosseguir, Senhor. Queremos entrar, Senhor, com alegria, Senhor, com ousadia, Senhor, e humildade na Tua presença, porque o Senhor já fez, Senhor. O Senhor é esse caminho, esse novo e vivo caminho por onde podemos ir, Senhor, onde encontramos a salvação. Os discípulos, Senhor, estavam bem confusos quando o Senhor disse isso. Pediu para que o Senhor revelasse o Pai, quando o Senhor mesmo, Senhor, é o reflexo, é a expressão exata do Senhor Deus. Pai, que a gente não esteja confundido também ainda hoje, Senhor. Pai, renova a nossa mente, restaura, Senhor, as nossas forças, a nossa fé. Que a nossa fé seja realmente fortalecida em Ti. Essa fé que vem do Senhor, a fé que o Senhor nos deu, Pai, para cumprir os Teus mandamentos, para que a nossa vida seja um indicador, Deus, realmente alarmante, como um luzeiro muito forte, Deus, de que amamos o Senhor, de que somos do Senhor. Que a gente não se esconda, Senhor. Que o pecado não nos atrapalhe, porque nós já somos livres do pecado, Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra que entra em nosso coração e traz mudança. E eu creio que o Espírito Santo esteve agindo em nós e por meio dessa mensagem tão preciosa de perseverar na fé em Cristo Jesus, que conquistou todas as coisas na cruz por nós. Aquele que veio e nos perdoou de todos os pecados, de toda iniquidade e nos livrou de todo o peso, Senhor Jesus, e todo o fardo que havia em nossa vida, por conta de uma lei que nós não conseguiríamos cumprir, Senhor. E hoje nós temos acesso ao Pai. O convite dessa tarde foi para que cada um entrasse na presença do Pai e encontrasse descanso para o coração, encontrasse sentido para a vida. E essa é a proposta do Evangelho. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai iluminar essa geração. Eu oro, Deus, para que cada um aqui se levante, Deus, mesmo em meio à dificuldade, mesmo no meio à perseguição, se for o caso. Mas a nossa fé será conservada até o último tempo, até o último dia, Senhor Jesus. Nós queremos estar íntegros na Tua presença, não porque nós somos bons, não porque somos merecedores, não porque temos mérito, mas porque o Senhor conquistou para nós essas coisas lá na cruz. Senhor, guarda o Teu povo, livra-nos do mal, nos livra do maligno, Senhor Jesus. Nos livra, Senhor, daqueles que querem perverter o ensino verdadeiro da Tua palavra. Queremos seguir no Teu caminho, Jesus. E queremos lá na eternidade desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, da Tua presença, conhecer o Senhor de uma forma plena, poder olhar nos Teus olhos, Jesus, não se preocupar com nada que venha nos trazer tristeza, não nos preocupar com nenhum pecado que venha manchar a nossa vida, mas ter a completa liberdade em Ti, Jesus. Nós aguardamos esse dia, Senhor. E
como foi dito nessa mensagem, Senhor, se alguém aqui nessa tarde se arrependeu dos seus pecados, de práticas que não te agradam, de algo, Senhor Jesus, que tem impedido essa pessoa de caminhar com o Senhor, nós cremos que o Senhor liberou perdão sobre essa vida. Nós cremos que há um recomeço. Nós cremos que há agora uma oportunidade nova de fazer as coisas diferentes. Nos guia, Senhor Jesus, porque o nosso coração é enganoso. Conduz o nosso pensamento para as coisas do alto. Conduz o nosso coração para as coisas eternas. Nos livra, Senhor, de viver nesse mundo. Nos livra de viver para esse mundo. Nós queremos viver para cumprir a Tua vontade. Tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, nós queremos alcançar, porque foi isso que Cristo conquistou para nós. Seja louvado, Jesus, por tudo, e que cada um possa glorificar o nome do Senhor, e engrandecer o nome do Altíssimo, por toda a libertação, por todo o perdão de pecados, por tudo que Ele conquistou. Obrigado, Jesus. Em Teu nome nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Podemos nos assentar. Hoje eu passei um pouquinho aí do horário que a gente tinha combinado, peço perdão. Um último aviso só, o único aviso, é o material do retiro, para quem quiser estudar, está disponível em MP3. Nós estamos vendo se o André consegue colocar no YouTube, mas nós vamos fazer um link fechado a princípio, tá? Então é para o seu estudo pessoal, para você refletir naquilo que foi ensinado e não permitir que nada escape, né? Então, é um material muito bom, é muito denso. Teve uma noite lá do Jerry que ele passou vários trechos bíblicos, então eu acho que não é uma coisa só para ouvir e sair andando. A gente tem que parar, meditar, guardar aquela palavra e procurar praticar para aquilo realmente fazer algo no nosso coração, tá? Então, se você tiver interesse, procure trazer um pendrive. O Elias que fez esses áudios, né? Mas ele já deixou com o tio André, isso? Então, aí você entrega para o tio André e pede os áudios e ele consegue mandar para você. Tá? Basicamente é isso. Tem mais algum aviso? Não? Sobre a Páscoa, né? Nós tínhamos a proposta de visitar algum abrigo e tal, só que assim, ninguém me procurou. Então assim, se eu for sozinho eu vou. Mas o ideal é nós irmos juntos, estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, né? Então, é algo que nós temos que fazer em conjunto. Nós podemos fazer um levantamento do que é necessário, nem todo mundo precisa ir, talvez você não tenha tempo para ir, mas você pode contribuir de alguma forma. Não tem ainda, a ideia seria para a Páscoa, né? Não necessariamente no dia da Páscoa, mas organizar para que a gente faça essa visita. A gente passa exatamente, tá. Teve o lance do retiro e tal. Sim. Então nós vamos fazer uma pré-organização e depois nós vamos passar para quem quiser participar, tá bom? Os líderes de célula conversam entre si para poder articular melhor. Quem não está em nenhuma célula, é a oportunidade de você fazer parte de uma e ajudar naquilo que for necessário. Assim, irmãos, isso aí eu não queria que fosse uma ação pontual. Eu acho que é algo que é para despertar em nós esse desejo de servir ao Senhor em todas as áreas. Né? Uma coisa, vou esperar a Páscoa para fazer um ovo de Páscoa e levar um chocolate. Cara, com R$10 você compra um bom chocolate também. Então, não é essa a questão. Mas é todo esse envolvimento do coletivo, da gente poder caminhar junto e incentivar um ao outro mesmo. E aí, exatamente por meio das células, a gente começar a levantar em oração, intercessão, para ganhar mais vidas para Jesus, fazer diferença na nossa sociedade e trazer um sentido para a nossa vida cristã, amém? Então é isso, acho que os avisos são esses, né? Tem algum aviso, pastor? Não? Quer dar a bênção aqui para despedir o culto, por favor? Para os nossos visitantes, esse aqui é o pastor Chang, o pastor titular da igreja. Bom, então vamos receber bênção, né? A mensagem de hoje é para a gente encorajar a perseverar na fé, né? E uma das coisas que eu quero encorajar é não falte encontros. A gente tem encontrado muitos líderes, até pastores, se suicidando em depressão, porque anda sozinho. Imagina líder, um membro normal. Então, caminha junto com alguém, persevera na fé. Não resolva as coisas sozinho. Não para de congregar. Uma das coisas que tem temor, você vê que os judeus, eles são muito tementes nas coisas de Deus. Começa a ser fiel em pequenas coisas.
faz o seu devocional pessoal, participe de célula junto, não falte no culto, para na direção de Deus. Isso é muito importante, são as bases para a gente permanecer, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Derrama o poder, derrama muito amor e esperança para que a gente persevera na fé, permanecer em Cristo, como as testemunhas de Cristo ressurreto todos os dias, como discípulos da igreja primitiva, testemunho Cristo que transformou nossas vidas, que nos deu vida, que nos deu esperança, e muitos possam conhecer Cristo, o único Salvador, na nossa vida, de hoje para sempre. Amém.